Na aula de hoje nós vamos falar sobre o iluminismo. Com certeza vocês já devem ter lido alguma coisa sobre o iluminismo. O mais importante é fazer referência ao período e o nome. O que nós estamos falando então de iluminismo? O iluminismo ele vai receber esse nome, primeiramente, justamente por quê? Por causa de se tratar mesmo da forma de luz em que é conhecido o século XVIII, quando foi o auge do iluminismo. Então, o século XVIII, que é conhecido como o século das luzes, vai nos trazer aí todo esse contexto iluminista. Tá? De iluminação da razão, iluminação do pensamento, iluminação das ideias que estavam acontecendo ali naquele momento, um momento de transição. Primeira coisa para se caracterizar o iluminismo é se lembrar que ele foi um movimento de caráter global. Olha só o tanto de coisa que o iluminismo vai falar. O iluminismo vai falar de política, de economia, de filosofia, de cultura e de sociedade. Nossa, que tanto de coisa! Tá vendo como o iluminismo foi importante? Então, por isso que nós vamos estudar a fundo esse tema. Para começar a falar do iluminismo, então, eu já expliquei para vocês que o iluminismo se trata de razão, ideia, a luz, a lâmpada, aquela lâmpada que se acende quando a gente tem uma ideia. Isso aí. Então, o que acontece? Nós vamos falar dessas ideias muito importantes que vão surgindo e que a Igreja Católica, por se tratar ainda daquele pensamento medieval, não aceitava. A partir do ano de 1751, os iluministas começaram a juntar todas as suas ideias, todos os seus pensamentos em documentos. E esses documentos nós conhecemos hoje também, naquela época, como enciclopédia. Então, a enciclopédia é mais velha do que você pensa, tá vendo? Nós estamos falando lá no século XVIII e elas já começaram a ser formuladas. Naquela época, a primeira enciclopédia ela tinha 35 volumes. Ali tinha todas as ideias, todos os pensamentos contidos nesses volumes, então. O iluminismo, ele foi ganhando força, mas ele começa mesmo a ganhar os seus principais movimentos em Paris. E vai ser um dos principais percussores aí, uma das principais inspirações também para movimentos muito importantes, como a revolta aí das colônias inglesas, né, que vão vir a se tornar os Estados Unidos da América, e aqui no Brasil a Inconfidência Mineira. Então o iluminismo ele vai se espalhar, as ideias iluministas elas vão se espalhar pelo mundo inteiro, não apenas na Europa. É claro que isso vai demorar um tempinho mais para chegar até a nós, mas eles vêm a partir do momento que a igreja também vai perdendo as forças e vai abandonando aquele modelo ditador, aquele caráter medieval. De acordo com os iluministas, o pensamento, a razão, ela deveria substituir todas aquelas crenças da igreja, ela deveria substituir todos aqueles mitos que a igreja criava para manter os fiéis ali em suas mãos. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Por exemplo, a igreja acreditava que essas doenças que aconteciam naquela época, a França vai passar por esse momento, pragas nas plantações, eram pragas de Deus. Então Deus passa a ser visto como uma figura negativa. Então as pessoas passam a ver Deus como uma coisa negativa, a ponto de não querer mais seguir a religião católica. Mas na verdade é que a ciência estava começando a explicar, as pessoas estavam começando a estudar mais. Então hoje nós temos explicação, nós temos cura para a maioria das doenças que surgem. E naquela época você deveria apenas aceitar a vontade de Deus. Era mais ou menos assim, o pensamento absolutista. Então todas as coisas deveriam estar baseadas na fé. De acordo com os iluministas, todas as coisas deveriam estar baseadas na razão, no pensamento humano. Falando ainda disso, nós vamos falar sobre a substituição. Uma substituição aqui, que é importante lembrar, não é uma substituição onde o homem toma lugar de Deus, mas é que o homem ele passa a ser levado mais em consideração. O pensamento humano, nós vamos chamar isso de antropologia. Um dos pensamentos iluministas era que o homem era bom.
Então, o que o corrompia era a sociedade. Isso é muito importante também para a gente falar aqui sobre aquelas questões que nós já vimos lá na Reforma Protestante, com Calvino, com Lutero, onde eles acreditavam naquela predestinação, tá? Se você não estiver se lembrando, para o vídeo, volta lá nos vídeos anteriores, dá uma olhadinha na Reforma Protestante, na parte 2 do vídeo. Outra ideologia dos iluministas era o ideário de felicidade comum. Para eles, se existisse uma felicidade comum, a sociedade viveria bem. Então não era aquela coisa de cada um, é lógico que cada um vai ter um pensamento, os pensamentos começam a surgir, os pensamentos começam a se misturar, cada um pensa de uma forma, cada um é contra alguma coisa. Então, na verdade, o que eles acreditavam? Se existissem ali justiça e igualdade, a sociedade seria feliz. E a felicidade, né, quem é feliz não se preocupa com mais nada. Então é isso aí que era o ideário dos iluministas. Então, século XVIII, acontece aí uma intensidade, né, desse movimento, e é conhecido como o século das luzes, quando a razão, quando as ideias, elas começam a surgir com mais frequência, que elas passam a ser mais aceitas, entre aspas, aí, pela igreja e pelas pessoas. Não facilmente assim, né? Isso vai demorar um pouco aí para acontecer. Para você entender mais ou menos como que funcionava aqui essa questão de divisão de classes, nós vamos deixar aqui para você uma pirâmide social, muito parecida com o que acontecia naquela época. Na pirâmide social, primeiro veio o clero, logo depois do clero nós temos os nobres, e logo depois dos nobres nós temos os camponeses e os burgueses. Os burgueses aqui, se existisse mais uma classe, eles estariam acima dos camponeses. Tá? Então, quando surgem aí esses movimentos, esse movimento iluminista, os principais interessados eram os burgueses. Por quê? Os burgueses que estão aqui abaixo da pirâmide, eles não tinham direitos, eles não tinham direitos políticos, por exemplo. Por quê? Eles estavam submetidos às outras duas classes, que eram o rei, né, o soberano, o absoluto, e também ao clero, que eram os padres, os papas, né, todo o poder clerical daquela época. Então os burgueses, eles se identificavam muito com isso. Por quê? Os burgueses, eles eram comerciantes, então esses comerciantes, eles queriam o quê? Adotar práticas mercantis. E os iluministas apoiavam essas práticas mercantis, só não apoiavam muito bem aquela questão da igreja ali, tá colocando o dedo em tudo, então eles não aceitavam isso. Tá? Então, para eles deveriam ter ideias, eles deveriam usar a razão, e para isso promover aí um crescimento entre essas etapas, entre esses estados aqui, como nós chamamos na Revolução Francesa, que nós vamos estar vendo aí mais à frente. A luta dos iluministas, então, pessoal, era exatamente pelo fim do absolutismo. O que era o absolutismo? O absolutismo era o poder absoluto. No caso, quem detinha o poder absoluto? O rei. O rei tinha o poder absoluto. Então, ele interferia tanto nas questões ali que eram de poder dos camponeses, quanto nas questões também que deveriam ser dos burgueses, aqueles que estão ali na base da pirâmide, estão abaixo de tudo. Com o fim do absolutismo, aí sim, os burgueses vão conseguir adquirir poder de se expressar. Os burgueses hoje, né, hoje quando nós falamos em burguesia, nós falamos de uma classe acima. Então talvez você possa estranhar isso aí a princípio. Então só depois da Revolução Francesa é que os burgueses vão conseguir alcançar um lugar de destaque nessa pirâmide social. Os principais pensadores iluministas aqui, nós temos, por exemplo, Voltaire, nós temos Rousseau e nós temos também Montesquieu. Esses iluministas aqui, esses pensadores, eles foram responsáveis por diversas ideias. Por exemplo, Montesquieu foi um dos primeiros sociólogos existentes no mundo, quando nem existia ainda a sociologia. Então ele é conhecido hoje ainda como o pai da sociologia. Então, pessoal, depois de ver o vídeo, você vai acessar a internet, o seu mecanismo de pesquisa favorito, vai olhar sobre os pensadores iluministas, tá? E é lógico fazer as atividades também, né, que estão aí disponíveis. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo, no nosso próximo tema. O tema de hoje foi iluminismo. Um abraço, até mais!